E um desses torcedores que estavam lá, nada mais, nada menos que o Neymar, o midiático Neymar, o craque Neymar. Dentro de campo ele é um craque. Fora das quatro linhas eu tenho as minhas ressalvas, todo mundo sabe muito bem disso, mas dentro de campo o cara joga muita bola. O que eu sei, o próprio Marcos Braz disse, falou, não tem nada, não estamos aqui para iludir torcedor, nada disso, Neymar é super bem-vindo, enfim, todo mundo postando foto com o Neymar, vários jogadores que são fãs do jogador, fãs do craque da seleção brasileira, que hoje tem contrato com a Al Hilal. Mas, gente, na boa, o Neymar não faz nada por acaso. Isso aí, pelo menos na minha visão, é já pensando no futuro. Sabe por quê? O contrato dele com a Al Hilal vai acabar, ele dificilmente vai conseguir um bom contrato na Europa e provavelmente vai querer retornar ao futebol brasileiro. No futebol sul-americano, aqui no Brasil, sobretudo, quem tem condições de pagar e ter o Neymar em seu elenco? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Ele fala do Flamengo desde sempre. A torcida do Flamengo é a maior do Brasil. Para ele também seria maravilhoso. Jogar no Palmeiras, pouco provável, ele é cria do Santos. Não vejo ele jogando no Palmeiras. Atlético Mineiro, difícil. Ele tem muito mais a cara do Flamengo, por conta do tamanho da torcida. Rio de Janeiro, a gente sabe que ele adora o Rio de Janeiro. Então, gente, isso aí, pelo menos na minha visão, isso não é a informação. A informação é, não tem nada acontecendo. Não tem uma negociação acontecendo, não tem nada disso, nada disso. Até porque o Flamengo sabe que hoje, para ter o Neymar, é muito difícil, é muito caro. O Neymar teria que reduzir drasticamente o salário dele. Mas o Neymar, de maneira estratégica, já está pensando lá na frente. Já inicia o namoro, aproveitando aí a semana do Dia dos Namorados. Ele já está pensando lá na frente. Pelo menos essa é a minha visão. Para finalizar nosso vídeo, Marcos Antônio. A imprensa italiana está noticiando. Vou ler exatamente aqui o que a imprensa italiana disse. O Flamengo ofereceu a Lazio empréstimo com opção de compra por Marcos Antônio. A Lazio pediu que a opção de compra seja entre 6 milhões e meio de euros e obrigatória para fechar o negócio. Informação do portal La Lazio Siamo Noi, imprensa italiana. Mandei para os empresários e também para dirigentes do Flamengo. Os dois lados negaram proposta. Está na mesma situação que noticiamos ontem. Estão discutindo entre eles, empresário e diretoria, para apresentar uma proposta à Lazio. Essa proposta não foi feita ainda. Não tem proposta na mesa do Flamengo para a Lazio. Segundo, garante dirigentes do Flamengo e também empresários do atleta. O Flamengo tem interesse, conversa com o empresário do atleta. A Lazio também tem interesse em fazer negócio. Não quer ter o Marcos Antônio no elenco para a próxima temporada. Ele está voltando de empréstimo, mas dizer que tem uma proposta na mesa da Lazio, segundo diretores, dirigentes do Flamengo e também empresários do atleta, não procede. Mas para o torcedor do Vasco, que a gente respeita muito, e a história do Vasco, é preocupante ver esse time. O coitado do Léo Jardim, o goleiro, é um bombardeio por jogo, né? O último jogo foi 6-1 pro Flamengo. O Palmeiras ontem poderia realmente ter feito mais. Esse gol foi anulado. E o time parece sem nenhuma reação. Nenhuma reação. E não dá pra cobrar do técnico, hein? Acabou de chegar, coitado. Pode chegar. O elenco é fraco. Nada. Então, esse é o problema, né? Aí é o seguinte, né? É o Corinthians do Rio, né? Porque é um monte de problema extra. Não, é verdade. Um monte de problema extra-campo. E dentro de campo, os caras não têm paz nenhuma, né? Além de um elenco que é um elenco, a gente já falou aqui, muito respeitosamente, é um elenco que não está à altura das tradições de um grande clube como é o Vasco da Gama, né? E o Léo Jardim tá apanhando como cachorro, aqueles cachorros que ficam na guia, sabe? Aqueles cachorro magro. Everton. Porque, porra, o cara não tem proteção nenhuma, né? Zero. Pode pegar o melhor goleiro do mundo. A propósito, pega o goleiro do City, que é brasileiro, e coloca nesse time do Vasco da Gama aí. O Ederson. Sabe o que vai acontecer? Vai tomar gol. Ele vai ser criticado duramente por nós aqui, porque não o Léo Jardim ontem fez 4 defesas que, pelo amor de Deus... podia ter sido 6, certo? Sim. Assim, então, aquela história. Então, a gente também precisa entender. Assim, eu vejo o jogo do Vasco, eu não vejo nada... No primeiro tempo. Eu não vejo nada no jogo do Vasco. Assim, o Paier não jogou, é um jogador importante. A defesa não funciona,
o meio-campo não combate, o meio-campo não cria, a bola chega com pouca qualidade ao ataque. Quando chega também, não é sempre que você vai conseguir fazer funcionar o Verratti. Cara, não tem nada de legal nesse time do Vasco. O resumo é um bico pra frente, se sobrar pro Verratti cabecear. Mas isso é muito pobre, pô. Exato, vamos lá. Isso não é nada. Vamos há 20 anos aí. O Vasco vinha aqui pra São Paulo, ele fazia cada jogão com o Palmeiras. Só pra falar de Palmeiras, tá? Quantos jogos a gente não viu Vasco e Palmeiras? Final dos anos 90, virada dos anos 90 pros anos 2000, né? Time que embalava sonhos, que era, pô, uma porrada de jogador bom, e jogava bem na defesa, e tinha um sistema defensivo bacana, e tinha jogador de criatividade, e tinha Edmundo, e tinha Romário, depois Evair. Cara, olha, realmente, eu não sei o que aconteceu com o Vasco, e sinceramente eu não vejo a curto prazo, ô Flavinho, uma mudança para salvar o Vasco da Gama. Ô, Queçada, a gente dá uma olhada aqui na escalação do Vasco, começou o jogo ontem, né? Putz. Pô, você pega, com todo respeito, pô, Vai. todo respeito, o Maicon, que é um torcedor do Santos, jogou lá, o pai dele é santista, tal, tem um grande apreço por ele. Não dá mais, cara. Não dá mais. Aí você vê Rossi, David, Zé Gabriel. Cara, é duro. Oh, e o Pumita? Não jogou nada. Jogando nada. Jogou nada. O Mita jogou mal. Aí você vê o Vasco, ele coloca em campo pra tentar mudar o jogo, o Sforza. Esforçado. Mas... O Adson tudo bem. O Adson. O Ryan. Paulo Henrique. Vitor Luiz. E o Hugo Moura. Que até agora o torcedor do Vasco não engoliu. O elenco é ruim. É complicado. É muito complicado a situação do Vasco. Nós temos uma classificação aí? Pode botar a classificação, Michelete, a gente vê e depois, inclusive, os jogos do final de semana, pra gente ver o que espera esses times na próxima rodada. O Vasco tem 6 pontos em 8 jogos. Isso. O Criciúma tem 5 em 6. Ele tem 2 jogos pra tentar ultrapassar o Vasco. Entendeu? A campanha do Vasco é em pontos, igual a do Corinthians e igual a do Fluminense. Isso. Que também fazem campanhas muito ruins. E do Grêmio também. O Grêmio tem um jogo a menos. Tem 2 jogos a menos. O Vasco tem 2 vitórias, que é o que o coloca à frente de Corinthians e Fluminense. Times que ganharam apenas um jogo em 8 rodadas. É bem vergonhoso. E o Criciúma com 2 jogos a menos. Criciúma com 2 jogos a menos, vai apanhando de todo mundo também agora. Mas enfim, tem 2 jogos a menos. Mas ontem eu vi um pouco do Criciúma e do Cruzeiro. Cara, Criciúma tem um time mais ajustadinho, por incrível que possa parecer, em relação ao Vasco da Gama. Mas também o Criciúma ganhou do Vasco de 4-0. Meteu 4-0 lá em São Januário. Isso por si só bastaria. Mas aí você vê o Criciúma tomar de 5 do Cuiabá em casa, em Criciúma. Aí você fala assim, caramba. O que aconteceu? Eu acho que o Criciúma ganhou porque foi o Vasco. Entendeu? Sim. Então, já que nós estamos falando do Vasco, é mais um alerta. Não é mais um alerta, é mais um indício, mais um ponto dentro dessa nossa análise a respeito da fragilidade. Eu não gosto dessa palavra. Mas fragilidade às vezes mas eu não gosto. Fragilidade mesmo do Vasco. O que eu queria falar do Criciúma... O que eu queria falar Porque virou lugar comum, entendeu? Todo mundo fala isso. O que eu queria falar do Criciúma é o seguinte: o Vasco não tem nenhum jogo... Lembra um jogo recente do Vasco que você falou, porra, que legal, eu não consigo ver isso. O Criciúma ainda ontem tentou encarar o Cruzeiro, o jogo ficou empatado, né? Depois o Cruzeiro faz 2-1. Cuiabá você tá falando. Cuiabá, Sim. Compara também com Cuiabá. Mas pega o Atlético Goianiense indo pra cima do Corinthians pra buscar o resultado. Encarou o Cruzeiro, o Atlético Goianiense... O Corinthians não é referência. Fala outro jogo do Atlético Goianiense. Não, aquele jogo do Flamengo. Ok, exatamente. Que a gente criticou que a gente criticou duramente aqui o Tite. Não, desculpa, eu não tô desrespeitando o Corinthians. Só que assim, hoje eu acho que contra esse Corinthians se perde ponto. Tem time aí que perdeu. O Atlético Mineiro perdeu ponto contra o Corinthians no campeonato, tá? Mas assim, eu não consigo ver um jogo do Vasco que você fale, pô, essa é a referência. Qual é o jogo referência nesse campeonato brasileiro do Vasco da Gama? Não tem, gente. Aí você vê o saldo. É o pior saldo do campeonato. Menos 12. A gente falou ontem. O Vasco tinha 18 não gols tomados. Foi pra 20? Foi pra 19, eu acho. Deixa eu ver aqui. 19 gols sofridos. Em 8 jogos. Essa é uma campanha, embora não seja uma campanha de colocá-lo no rebaixamento, mas é um futebol de rebaixado, cara. Então, e aí, o que o Vasco vai fazer de diferente?
Você acha que só o Payet vai fazer a diferença, Não, cara? não, o Payet faz, sozinho não consegue. Não faz, então Entendeu? E outra, montaram o time errado, tá a briga ainda da 777 lá com o Pedrinho. O Pedrinho precisa arranjar dinheiro para reforçar o time agora com 4, 5 jogadores em julho. De onde vai tirar o dinheiro? Cara, eu vou falar para você. Se não tiver uma injeção de grana, como estava prometido pela 777, olha, se não se desenroscar essa confusão, o Vasco não vai comprar ninguém. Não, falsos mártires. Precisa pagar, viu? Precisa pagar 777, porque a 777 deu um dinheiro aí. Falsos mártires acabam derrubando projetos. O que estava ruim está pior, hein? Falsos mártires, você tá se referindo a quem? Tô dizendo que ao Pedrinho. Ao Pedrinho, é isso? Estão tentando salvar um Vasco sem ter de onde puxar a base. Tem que se preparar para você querer mudar uma estrutura que, tudo bem, não era a melhor, mas eu duvido que o que está agora é seguro ao ponto de ser uma questão da 777. Isso que o Facincani tá falando merece uma reflexão. Porque tava ruim. Eu lembro daquele adesivo que falava do Delfim Neto, né? Eu era feliz e não sabia. Não era isso? Quando ele que postou isso aí, quando ele era ministro, todo mundo da economia, da fazenda, né? E criticava tal, a política dele, o Brasil ia mal, juros, etc e tal, empobrecimento do povo. Mas depois, eu não sei quem veio depois dele, ficou pior ainda aí, ele soltou essa daí, né? Eu era feliz e não sabia. O Vasco tinha problemas com a 777, os tem ainda. Mas afastar a 777 e voltar ao que era, com o Pedrinho de presidente, uma pessoa que não tem experiência nenhuma para exercer essa função, é o melhor para o Vasco? É arriscado para burro. A gente não pode ser que dê certo, mas não está dando. Não está dando salários atrasados, pelo que a gente lê aí nas redes sociais e nos portais e blogueiros, etc e tal. Salários atrasados, o Vasco toma de 6 do Flamengo, toma de 2 do Palmeiras quando poderia ter tomado de 4 ou 5, entendeu? Assim, e tem outro jogo difícil agora, né? Porque se a 777 tá afastada, então o dinheiro que entra ali no meio do ano não vai entrar. Não entra. Eu tô falando. É isso que eu tô falando. O Vasco não vai contratar ninguém. Ou seja, o Vasco podia estar com uma gestão ruim, mas ele ia ter dinheiro. É mais fácil, é mais fácil melhorar a gestão do que arrumar dinheiro, né? É mais fácil tentar mexer na gestão do que ir atrás de dinheiro agora a partir do exatamente. Nada, né? O problema é que você não tem gestão e não tem dinheiro. Exatamente, não tem os dois. Exato. E o Vasco vai jogar domingo em São Januário contra o Cruzeiro, que tá crescendo em viés de alta. E vai jogar difícil de novo em São Januário. O Vasco começa a sua debacle quando ele deixa o Maracanã e vai para São Januário. A gente vem falando muito do interesse do Real Madrid, de clubes europeus, na contratação do Lohan. Inclusive, olheiros do Real estiveram no Maracanã acompanhando o Lohan. Só que, gente, uma informação legal, importante, é que o Flamengo trabalha para renovar o contrato do Lohan e esticar um pouco mais a passagem da joia pelo clube, pelo menos até o fim aí da temporada, né? E diante das boas atuações, segundo o jornal Globo, como titular, que renderam elogios do técnico Tite e até de Neymar. Neymar abraçou o Lohan no vestiário e falou: pô, tu joga muito, hein, cria? Porra, tá de parabéns. Aí o Lohan ficou lá encantado, ficou feliz, satisfeito aí com esse elogio do menino Ney, né? E aí o Flamengo trabalha de forma cautelosa em relação a uma venda futura do Lohan. Com apenas 17 anos, o Lohan completa a maioridade em julho, quando deve assinar a renovação contratual com o Flamengo e aumentar a multa, que hoje é de 50 milhões de euros. A multa já é alta, mas o Flamengo vai aumentar ainda mais essa multa, temendo o assédio europeu, o Real Madrid está em cima e tem que fazer isso mesmo. E aí, a participação efetiva no time do Tite, sobretudo na ausência de Arrascaeta, aumentou a necessidade do Flamengo de frear uma venda milionária para a Europa na janela que se abre em julho. Ou seja, a vontade do Flamengo, e a decisão já está tomada, é fechar as portas para uma saída do Lohan no meio do ano. O Flamengo quer garantir a permanência do Lohan até o fim da temporada. Não só isso, renovar o contrato em julho, assim que a joia completar 18 anos, aumentar a multa rescisória e aí depois lá na frente, em 2025 ou 2026, ter aí
a maior venda da história com esse garoto, o Lohan. E ele vai ter oportunidade de mostrar o seu futebol em pelo menos mais 8 rodadas, né, por conta da Copa América. Agora, se o Uruguai se classificar para a final, serão mais rodadas. E aí o clube tem a intenção de usar o Lohan durante a Copa América, né, como titular, já que o Arrascaeta está convocado, assim como o Nicolas de la Cruz. E aí o Flamengo temeu não contar com o Lohan na partida contra o Grêmio. O clube chegou a solicitar a liberação e a desconvocação do meia à CBF. E aí teve o pedido atendido lá, o acordo lá, a CBF acordou com o Flamengo lá e tal, porque ele ia estar na seleção sub-20, né? Então aí, diante desse acordo, o Lohan esteve em campo contra o Grêmio, nos ajudou e será titular aí nos próximos jogos. O Lohan tem se destacado jogando por dentro, justamente na posição de Arrascaeta, mas com muito mais mobilidade e força. Contra o Grêmio, ele participou das jogadas dos gols e foi muito aplaudido pela torcida. Tite chegou a dizer que quer ver os dois juntos, né? Arrascaeta e Lohan. O jovem tem aí a carreira gerida pelos mesmos agentes que cuidam das carreiras de Endrick e Vinícius Júnior. Rapaz, onde o Lohan tá? A agência que cuida da carreira do Endrick e a carreira do Vinícius Júnior é a mesma que cuida do Lohan, rapaz. Que loucura! O Lohan já tá outro patamar. A ideia do Flamengo é se reunir com os representantes do Lohan nas próximas semanas para sacramentar a renovação e pensar aí em seguida nas propostas do exterior. Não há pressa nem necessidade de negociar a maior joia rubro-negra dos últimos anos, uma vez que o clube já tem praticamente a meta de vendas na faixa de 100 milhões para esse ano, praticamente batida. Então não tem pressa não, hein, Flamengo? Guarda o Lohan numa gaveta, fecha, abre e só usa ele no dia do jogo para ninguém chegar perto e tranca, né? Lohan é nosso, tem que aturar e que o Lohan fique por muitos e muitos anos mais. Pedir isso é quase uma utopia no mundo do futebol, né? Chegou com dinheiro na mesa, pá! Não tem jeito, dá até uma balançada. Eu acho que o Flamengo vai conseguir renovar com o Lohan assim que ele completar a maioridade, já agora no mês que vem, julho, um pouquinho antes da abertura da janela. Lembro que é uma janela muito agressiva por parte dos europeus. Essa é a janela do meio do ano que eles aproveitam para chegar forte, pesado, gastar tudo o que tem e o que não tem. E eu acredito que o Flamengo vai conseguir segurar, sim, o Lohan, porque o Flamengo não está desesperado para vender. É diferente de um clube que vive de venda de jogadores, né, que está sempre desesperado, não, vende um aqui, daqui a pouco já vende outro, aí vende outro na sequência, aí ali já vendeu outro. Não, o Flamengo não está desesperado. O Flamengo não é um clube endividado, graças a boas administrações e o planejamento que continua. Então, craque o Flamengo faz em casa. E tem que segurar mesmo o Lohan. O Lohan é bom de bola esse garoto. Eu sei que o Flamengo não vai conseguir segurar por muito tempo. Mas o que puder segurar o Lohan, a torcida agradece. Bora falar agora sobre o Flamengo, que vai se reunir com o prefeito Eduardo Paes no início da próxima semana. A ideia é tentar estabelecer planos para que o Flamengo possa comprar o terreno no gasômetro. Só para vocês entenderem a questão. O Flamengo ofereceu 250 milhões de reais no espaço que pertence à Caixa. Essa região central é onde o Flamengo escolheu para a construção do seu estádio. A Caixa vem batendo na tecla de que o terreno vale 400 milhões de reais. E o prefeito do Rio se juntou ao Flamengo para tentar obrigar a Caixa a fazer negócio, se fazendo valer de um levantamento que aponta que esse terreno vale 236 milhões de reais. A justificativa do prefeito do Rio de Janeiro é de que para a cidade do Rio a construção de mais um estádio do Flamengo seria extremamente importante, atrairia turistas, geraria mais dinheiro, enfim. E é por conta disso que o prefeito do Rio tem trabalhado insistentemente para que esse projeto saia do papel. Vale a lembrança de que o Eduardo Paes é torcedor do Vasco. Pois bem, 2 semanas atrás, o prefeito do Rio estabeleceu um prazo para que a Caixa dissesse sim ou não em relação a essa proposta de 250 milhões. Mas,
Se a resposta fosse não, a prefeitura sinalizaria com a possibilidade de desapropriar o terreno da Caixa para no momento seguinte vendê-lo ao Flamengo. A Caixa não se posicionou e essa reunião, possivelmente na segunda, entre o prefeito e os dirigentes do Flamengo, vai tentar encontrar caminhos. O que eles vão fazer? Vão para a ideia de desapropriar mesmo? Enfim, prometo ficar de olho e qualquer novidade conto para vocês, beleza? Hora de falar sobre Thiago Mendes. Calma aí, torcedor, que tem novidade aí para passar para vocês. Algumas informações sobre o time que vai jogar contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Mas antes de passar essa informação, que esculacho que a mídia paulista deu nos vascaínos. E segundo o Quezado, o Vasco da Gama é comparado ao Corinthians. É o Corinthians carioca. E tem informação aí de que o Felipe Coutinho fez algumas exigências para fechar com o Vasco. E uma delas foi a contratação do Souza e do Alex Teixeira. Segundo Felipe Coutinho, para ele voltar para o Vasco e até mesmo para o Vasco sair dessa situação, o time carioca teria que fazer contratações de peso para trazer mais qualidade para o elenco. Bom, eu quero saber da onde que vai sair esse dinheiro. Mas vamos para a nossa notícia aqui do Mengão. A notícia é que o Mengão vai ter desfalques importantes para o jogo contra o Atlético Paranaense e possivelmente vai ter um desfalque inusitado, que seria o Pedro. Segundo a matéria, no último treinamento aí do Flamengo, Gabigol e Pedro revezaram no time titular. Tite fez alguns testes e isso muito por conta do gramado sintético que o Flamengo vai jogar lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense. A informação é de que esse gramado traz mais riscos de lesão e por isso Tite estaria preservando o Pedro. Mas aí fica a minha indagação aqui. Qualquer jogador não pode se lesionar? Por que conservar somente o Pedro? Ou por que poupar dessa forma? Sinceramente eu não consigo entender, mas é o que está trazendo a matéria aqui pra gente. Como nós já sabemos, Cebolinha está fora, está tratando do problema muscular que teve, Ayrton Lucas também está cortado e outra informação também é que o Carlinhos, que não vem sendo relacionado, continua fora porque segue se recuperando de problema muscular. Dessa forma, a provável escalação será Rossi no gol, o Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, basicamente a mesma zaga aqui do último jogo. Léo Ortiz continua de volante, Gerson recua para a volância e Lohan no meio campo. Luiz Araújo como titular agora, Bruno Henrique e de centroavante, ainda é uma dúvida, pode ser tanto Pedro quanto o Gabigol. E pessoal, já quero deixar aqui também os créditos para o Placar TV, canal do Nicola, Vene Casagrande e para o Rafa Melo. Se você quiser conferir os vídeos na íntegra, é só você ir no link da descrição que você vai ser direcionado diretamente para os canais. Dá um confere lá no canal da rapaziada, todos eles trazem informações muito boas e muito atuais. Vale a pena conferir. Deixa o seu like lá, se inscreve no canal deles. E se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.